Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade e hoje nós estamos com o tema empatia. Nós vamos conversar com ele, que é escritor, palestrante, tem várias profissões em paralelo, mas ele não quer que divulgue, e é autor do livro também Empatia, que é o tema do programa. Nós estamos falando de Jaime Ribeiro. Jaime, meu querido, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui no Dualidade. Obrigado a vocês pelo convite. É uma alegria estar aqui, né? Um prazer enorme, ainda mais para falar de um tema tão gostoso. Maravilha esse tema, empatia, né? Gente, o Jaime tem esse livro, ó. Jaime Ribeiro, Empatia. Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Olha que interessante. Aliás, eu achei tudo interessante nesse livro. Vamos começar a falar como é que você pensou em escrever esse livro e por que esse tema? Vamos sim. A origem desse livro é muito interessante, né? Aconteceu quando eu morava no Rio de Janeiro. Uma educadora me procurou porque estava enfrentando um desafio na sua escola de bullying. Era um desafio, bullying. Sim. Era um desafio porque ela já tinha usado todas as técnicas pedagógicas que ela conhecia para resolver esse problema e ela não conseguia, porque na verdade criou-se um mal-estar generalizado na escola por conta de um único caso de bullying. Que existia uma criança lá, que era um ex-morador de rua ou uma criança que já tinha vivido em situação de rua, que a gente não usa esse termo morador de rua, porque ninguém mora nas ruas, as pessoas estão em situação de rua. E essa criança foi adotada por uma família de classe média alta no Rio de Janeiro e estava estudando nessa escola. Os coleguinhas descobriram isso, que aquela criança era adotada, então começaram a espalhar boatos. Primeiro começou com a história do adotado, depois começou com acusações de furtos. As crianças, percebendo para materializar aquele problema, começaram realmente a cometer pequenos furtos para colocar na conta do Rafael, do colega. Então o garoto adoeceu e a educadora precisava enfrentar aquele problema, então ela me procurou para se aconselhar. E foi aí que surgiu a ideia do livro. Porque, né, é super atual, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ver o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, para poder, de alguma forma, ajudar, ou pelo menos fazer o que o Evangelho fala, né, estender a mão, dar valor para o próximo como a nós mesmos. Eu achei interessante essa parte que você fala do espelho. Cadê aqui? Do neurônio espelho. Vamos falar sobre isso e explicar para o nosso público, porque o nosso tempo é bem corrido, viu, Jaime? Então a gente tem o primeiro bloco, o segundo. Eu queria dar uma pincelada dentro do possível nesses itens, porque eu achei muito importante. Esse neurônio espelho, cientistas na Itália estavam fazendo experimentos com animais e como que por acidente eles descobriram que nós reagimos a coisas que nós imaginamos ou que está na nossa mente, como se essas coisas fossem real. Por exemplo, é muito comum as pessoas ficarem surpresas quando alguém boceja do seu lado e você não está com sono e você boceja. Mas eu não estou com sono, dormi tão bem. Por que a gente boceja? A outra coisa, quando alguém se corta... Está se cortando, você falou aqui no livro. Dói em você. Dói na gente. Por que isso acontece? Porque o nosso neurônio espelho, ele acredita que aquilo está acontecendo com você. Então, isso foi uma descoberta muito importante, tanto para a neurociência como para todas as pesquisas comportamentais, porque nós descobrimos que todos nós já nascemos com a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, a empatia, ela é nata. Mas a grande pergunta que vem em seguida é, como é que isso se modificou ao longo do tempo? Por que a gente tem a sensação de que a empatia diminuiu? Porque a Universidade de Michigan fez uma pesquisa, que está no livro também, que fala que os jovens de hoje são 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. Para nós espíritos isso foi uma grande surpresa, porque desde a Gênese, Allan Kardec falou que as novas gerações estavam chegando para nos ajudar na transição planetária. Então, quando eu pesquisei, como eu estava te falando antes do programa, ao longo das pesquisas, algumas surpresas muito impactantes aconteceram que fizeram com que eu mudasse a minha cabeça e, mais ainda, que fizeram com que eu dissesse eu preciso escrever, falar e multiplicar essa ideia. Porque se nós estamos esperando as novas gerações que vão nos ajudar nesse período de transição, um período importantíssimo, a gente lembra em A Caminho da Luz, quando, naquela passagem belíssima, Emmanuel, no final
do livro, ele fala que estava perto da comunidade de espíritos puros, a qual Jesus faz parte, se reunir pela terceira vez ao longo de toda a história da humanidade, ou seja, eles tinham se reunido 2 vezes. Nem no advento da terceira revelação eles se reuniram. E agora eles iam se reunir novamente. Gente, se eles se reuniram quando houve o desprendimento da Terra da nebulosa celular, se reuniram para decidir a vida do Cristo, para dividir a nossa história. O que está para acontecer de tão urgente que a comunidade precisa se reunir agora? Então, com toda essa festividade nossa para a transição planetária, que é a resposta à transição planetária, como é que a gente está perdendo a capacidade de se conectar um com o outro? As coisas não conversam. Você vê todo mundo no videogame, não tem mais olho no olho, você fala aqui nos olhos, na importância, né? Porque quando você olha nos olhos do outro, você consegue fazer um mínimo de empatia. Os olhos não são o espelho da alma? Exatamente. Esse é o grande desafio no mundo tecnológico. Porque ao longo de muito tempo nós negamos a tecnologia. Mas a gente precisa ter e saber. Mundo de regeneração. Ela vai fazer parte. Quando eu fiz um estudo recente sobre os períodos do Espiritismo, e eu estudei detalhadamente aquela passagem da Revista Espírita de 1863, quando Kardec divide os períodos do Espiritismo com muita propriedade, inclusive foi bastante estudado nos anos 80 isso, e a gente tem muita dúvida de quando vai se dar essa transição do período religioso para o período intermediário. Eu fiquei refletindo muito o que seria o período intermediário e o que seria o último período, que é a da renovação, como é que chama? Eu vou lembrar daqui a pouco, mas é o último período, que é o período pós-intermediário, que é da Revolução Social. Acho que é esse o termo. Daqui a pouco a gente pode checar e dar um Google e checar. Mas eu fiquei muito curioso para saber que períodos era esse. Que obviamente vivemos o período religioso, mas me parece que estamos nessa pontinha da transição para o intermediário, porque a gente já vê com a obra de Joana de Ângeles uma aliança incrível da psicologia, dessa aliança da ciência e da religião com as ciências sociais, mostrando que as habilidades humanas são as habilidades do futuro, e isso combina muito com esse período de transição de um período religioso, que vai permear todos os períodos por conta da religiosidade e da espiritualidade. E a empatia ela tem tudo com isso, porque nesse período de transição, nessa passagem para um mundo melhor, a gente vai contar com a tecnologia. A tecnologia ela não existe para nos afastar. A gente fica negando a tecnologia, demonizando a tecnologia. Não, a gente tem que saber, não tem jeito, não dá para fugir. A gente tem que dominar, né? Não, e você fala assim das pessoas, das máquinas que vão substituir tarefas, profissões, tal, tudo. Pois é, E o contato com o ser humano, né? Precisa da empatia. Daqui a 5 anos, os cientistas dizem que mais de 53% das nossas tarefas vão ser feitas por robôs. máquinas. Robôs. Tudo bem, mas aí a gente sabe que empregos vão desaparecer, que funções vão sumir, mas que outras surgirão. Mas se a gente tiver mais contato com máquina, agora mesmo a Amazon, né, que é a maior empresa do mundo, acabou de lançar o seu assistente pessoal no mercado brasileiro. Né? Não estou fazendo merchan, mas ele está aí, ele vai falar com a gente sobre tudo, ele vai comprar, ele vai tocar música. A ideia é aproximar a voz para um serviço. Se quanto mais falarmos com esse negócio e menos com pessoas, daqui a pouco as pessoas vão estar olhando para outra e vão estar, Celina, livro. E a gente vai perder essa capacidade de se conectar, essa afetividade. Esse é que é o grande problema da tecnologia. Por isso que a gente fala no livro que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Pois é. Pessoas empáticas, líderes do futuro. Essa parte de liderança é importante. Porque no mundo dominado pela tecnologia, quem pode garantir que toda essa revolução tecnológica vai servir à coletividade? Quais são as pessoas que serão capazes de garantir que toda essa coleta de dado que está acontecendo hoje, que o Google sabe tudo que nós estamos fazendo, sabe que estamos aqui, sabe que estamos próximos. Sabe tudo, da nossa vida. Exatamente. Tudo. Tem coisa até que eu não sei da minha vida, o pessoal fala nas palestras, eu falei, gente, nem eu me lembrava mais disso. Ele sabe... Pesquisaram minha vida. E o que é pior, hoje o Google sabe mais de você do que você mesmo. Exatamente. Ele é capaz de revelar segredos sobre você que você não sabe ainda. Porque ele já cruzou muitas informações. O que você gosta, tudo. Do seu comportamento e etc. Então, se isso não estiver nas mãos corretas, se essa tecnologia não estiver nas mãos de quem entende de pessoas e de quem se preocupa de pessoas,
E é um momento muito tenso, um momento de muito cuidado e que a espiritualidade conta que nós tenhamos a lucidez e a capacidade de se conectar, usar a espiritualidade como esse ponto linear nessa confusão toda para poder a gente garantir que possamos viver esse mundo de regeneração, preparar o mundo para essa transição planetária. Gente, mas precisa realmente ter mais olho no olho, Jaime? Precisa. As pessoas na mesa, né? Você vê na mesa, você vê no restaurante, você vê dentro de casa, pai e mãe mandando mensagem para o outro que está no quarto, ou o filho respondendo. É complicado. Eu falo bastante isso no meu podcast. Meu podcast, ele trata sobre a importância das habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. O primeiro episódio, ele fala sobre o iPad na mesa dos restaurantes, que as crianças precisam daquilo para poder os pais comerem. E aquilo parece que é uma acomodação de relação. Porque eu, por exemplo, não tinha nada disso na minha época, talvez na sua também não. Não. E a gente não precisava, para se comportar, que colocassem uma tela nos nossos olhos. O que a gente precisava era de interação. Não, as criancinhas, você já reparou como é que faz para de chorar? Dá o celular na mão. Exato. No bercinho, no carrinho. E isso aí é um pouco preguiçoso. 2 anos. Isso é um pouco preguiçoso, porque pra gente é melhor a gente usar isso, e muitos pais usam por desespero, não tem que ter... Mas o espírito, Jaime, daquele bebezinho lá de um ano e meio, que eu já vi no hospital esperando ali, eu perguntei quantos anos a menina tinha. A mãe falou 1 ano. E já estava lá Estava com o ali celular na mexendo mão. completamente. Então, mas isso daí não é necessidade também já do espírito? Não necessariamente. Se você... Ele sabe tudo ali. Não é bem isso, é porque a gente... Existem crianças de 5 anos que elas não sabem rodar um peão nem jogar bola, não tem capacidade psicomotora. A criança até os 5, 7 anos, ela tem outras capacidades que precisam ser desenvolvidas. Dentre elas, a capacidade psicomotora. A gente não precisa excitar o cérebro da criança com excesso de informações. E nas telas hoje, o que os especialistas recomendam, inclusive todas as instituições internacionais, é que até os 5 anos não haja contato excessivo com telas. Com 1 ano de idade, então, não tem que ter contato nenhum. Não devia ter. Nós já vamos continuar esse papo. Você aguarda um pouquinho aí, a gente já volta, é rapidinho.